O fim da escala 6x1 virou uma verdadeira armadilha eleitoral para a oposição. Flávio Bolsonaro tenta evitar que a proposta chegue ao plenário, enquanto Lula pressiona por votação. E tem mais: segurança pública e até a taxa das blusinhas entraram nessa guerra. A pergunta agora é: quem vai ter coragem de votar contra o trabalhador em plena eleição? A viabilidade disso acontecer. A gente está aí, um mês e pouquinho das eleições. Os dois relatores, tanto da PEC 6x1 quanto da Segurança Pública, são candidatos, um ao Senado, outro ao governo do Estado. Qual é o fôlego disso realmente acontecer, Valdo? Claro, e aí tem, por outro lado, o interesse político de que aconteça. O prazo é curto, né, Marcelo? Só tem um último esforço concentrado na semana que vem, de segunda a sexta-feira. O governo conseguiu acertar com Alcolumbre e também com o Otto Alencar a indicação de relatores da confiança do Palácio Planalto. Isso favorece, O Omar Aziz está garantindo que na quarta-feira ele apresenta o relatório dele, na semana que vem. E depois tem gente que vai pedir vista e na quinta-feira pode votar. Aí nesse caso da PEC 6x1. 6x1. Fim da escala 6x1. A PEC da Segurança Pública vai seguir no mesmo caminho também. Agora, vai a plenário, o comando da campanha de Flávio Bolsonaro, Marcelo, vai tentar evitar que isso chegue ao plenário. Porque se chegar, eles mesmo, conversaram com eles hoje mais cedo, se chegar no plenário, a gente não vai ter como votar contra. Porque numa campanha eleitoral, se colocar lá e a gente votar contra o fim da escala 6x1, vai ser usado contra o Flávio Bolsonaro na campanha e é péssimo, A PEC da Segurança Pública também, porque o Flávio colocou na campanha dele que o governo federal precisa assumir mais responsabilidades na segurança pública. E como é que vota contra isso? Agora, o Lula quer pelo menos aprovar a medida provisória que acabou com a taxa das blusinhas, Cobrança de imposto 20% sobre compras na internet vindas do exterior até $50. Então ele quer pelo menos aprovar isso. Outro tema que a oposição tem, se for colocar para votação, a gente não pode votar contra, porque aí vai ser usado contra a gente. Então, a estratégia da oposição vai ser tentar evitar que isso chegue ao plenário. Então vai ser uma guerra. O Lula deve encontrar nessa semana com o Alcolumbre e com o Hugo Mota, exatamente para tratar dessas votações. Quando eles querem, em um dia aprova. Ô Miriam, você acha que o debate público da eleição, claro que está atrelado a isso, mas a gente vê se vai ter essa seriedade no Congresso, porque assim, seria muito bom para o governo aprovar o fim da escala 6x1, politicamente falando. Mas a gente está vendo o Congresso vazio, gente, Ninguém é bobo nessa história de que é esforço concentrado. Eles estão concentrados nos estados, fazendo suas campanhas há meses. Pois é, e é muito pouco tempo até a eleição, porque a gente pensa assim, pouco tempo até a eleição, e para qualquer pessoa normal, que não está lá na política, até o começo de outubro, mas para eles não, é essa semana, E aí você tem 3 assuntos, como foi falado pelo Valdo e você também estava falando, a Elisa também. Então você tem taxa das blusinhas, um problema que o governo criou para ele mesmo, Ele que criou a taxa, agora ele luta para tirar a taxa. Então vamos lembrar que esse foi o elefante na sala que ele mesmo colocou. Mas votar contra o fim dessa taxa vai ser ruim para a oposição. A escala 6x1 já vem sendo debatida ao longo do ano, não é que chegou agora na hora da eleição, é que está faltando a votação no Senado, mas a votação na Câmara já aconteceu, Então, esse é um assunto muito popular para a campanha do Lula e os partidos que são contra vão ficar aqui nessa dificuldade de encontrar o tom certo. Acho que a Elisa estava chamando a atenção para um fato que é engraçado. O Ronaldo Caiado disse que não, eleitoreiro e tal. E o Omar Aziz é do mesmo PSD. Então, vê como é que é a política. E tem essa outra questão da PEC da segurança, que também está há muito tempo. E é assim, o que a oposição sempre criticou o PT foi de não querer se envolver na segurança. O PT faz uma proposta tramita, e os próprios governadores tentam segurar, e agora chega perto da eleição. Então, para responder a sua pergunta, eu não acho que tudo isso vai ser aprovado ao mesmo tempo. Faltou um tema, você falou que eram 3. PEC da segurança, as blusinhas e 6x1. 6x1. Até 3 a gente vai bem. Mesmo na segunda-feira. Então é isso. Quer dizer, eu acho que alguma coisa pode ser aprovada e o governo tem a ganhar em todas essas pautas. Se alguma avançar, é vantagem para o governo. E aí, Merval, o que você acha que vai acontecer? E aí, com olho no voto do eleitor. Ninguém é bobo nessa história, Eu acho que vai acabar aprovando essa fim da escala 6x1, porque interessa a todo mundo como palanque eleitoral, Esse é um palancão, esse é o maior palanque,
vai acontecer. E eu acho que isso o Lula vai conseguir aprovar. Essa taxa da blusinha, eu também não sei se ajuda ele ou não, porque tem isso. Foi ele que criou, ele vai acabar, aí todo mundo vai ter o pau porque que criou e tal. Isso aí não vai contar muito, não. Mas o 6x1, fim da escala 6x1, eu acho que vai, e vai ser uma confusão, porque para o próximo presidente lidar com essa mudança radical do sistema de tem trabalho. muita discussão, tem muita situação específica, sabe? No caso do 6x1. Então, eu acho que o 6x1 é um avanço nas relações de trabalho. As pessoas precisam de um pouco mais de descanso, um dia é pouco. Mas tem casos específicos. Eu lembro quando estava sendo discutido na Câmara dos Deputados, o relator me falou que, de repente, perguntaram para ele assim, e os barqueiros de Manaus? O barqueiro de Manaus pega um barco e, às vezes, fica 8 dias. Então, ele não pode parar e falar, olha, daqui para diante eu não vou mais porque é 2. Então, eles estavam procurando encontrar solução para casos específicos. Como da plataforma, seria um retrocesso, né? E complicado para a Petrobras, porque, na verdade, eles ficam 15 dias sem trabalhar, 15 dias trabalhando direto. É outra história. Então, tem muitas questões específicas. O que o Merval está falando é que essas questões específicas não estão claras ainda. Então, é preciso que, mesmo aprovando, que a regulamentação tenha tempo para que cada setor específico possa se fazer ouvir. Claro que para, às vezes, certos segmentos empresariais, fala, não faz nenhuma mudança. E sempre vai apresentar a proposta. Mas é preciso de alguém que faça essa mediação, né? É uma discussão no Congresso, é outra regulamentação. É outra a gente regulamentação. Sabe que vai ser um trabalho mas é porque gigante, a regulamentação né? era um período muito curto. Como você falou, específica, né? Como é que fica o cara que pesca, o cara que trabalha na plataforma, o cara que trabalha no shopping, quer dizer, tem Companhia aérea. milhares Companhia aérea, outro segmentos. caso específico. Agora, se aprovar agora, entra em vigor ou espera... Não, tem 2 meses. Em 2 meses. São é 2 muito meses pouco de tempo. 40. Deixa eu pegar aqui rapidinho, que eu estou tirando essa dúvida hoje. São 2 meses. de transição. Você pega Pra 2 redução de meses, 2 de horas. 44 para 42, 2 meses. Aí só depois de 1 ano que passa para 40 Sim, mas horas. eu acho que a pergunta Mas já do Merval tem uma é a redução. partir de quando? Se aprovou, vamos supor, aprovou no dia aprovação. 15. Aí já começa a valer no dia A 16? partir da isso? promulgação. A gente está falando da Da promulgação. A partir da promulgação, Então, você tem- Aí espera, tem que ter pronto. 2 a meses regulamentação. passa de 44 para 42 horas, depois de 1 ano de 42 horas para 40 Pra 40 horas. horas. O Principalmente. que eu queria te ouvir é que a gente está falando aqui também de política, mas escala 6x1, se você for ali na esquina, a pessoa sabe do que a gente está falando. Então, olha, desses 3 temas, o único risco que um senador corre em votar contra talvez seja a PEC da segurança. Você tem que explicar, olha, a PEC da segurança é o envolvimento do governo federal. Taxa da blusinha e 6x1, todo mundo entende, porque é vida real. Eu vou folgar no sábado e a outra eu vou comprar mais barato na internet. E chega num momento que, ok, o Flávio Bolsonaro e o Rogério Marinho estão tentando ali num trabalho de bastidor, que é isso que o Valdo falou. É não botar para votar. Botou para votar, qual é o parlamentar que vai arriscar a sua campanha para ajudar o Flávio Bolsonaro? É muito difícil. Porque todo mundo vai fazer o corte dizendo, olha, você vai folgar no sábado, graças ao meu voto, etc, etc. E o opositor político também, porque você pode estar vendo aqui o Otávio, que concorre comigo, votou contra você descansar, enquanto eu votei a favor. Então, vale para os dois lados, não é só o seu voto, né? Você votar também contra ele divide. descansar. A isso coisa mesmo. é simples, né? Encontrar com a família, estar com a família, que são coisas muito palpáveis, né? E eu fiquei com a dúvida sobre se alguém pedir vistas, né? Aí quem decide é o presidente do Senado. Pode ser 1 hora, pode ser 1 mês, pode ser... É um poder imperial muito grande que alguns Está falando na comissão. Oi? Está falando na comissão. Na comissão, o presidente da comissão. o No Valdo- plenário, A comissão do plenário é o presidente do Senado. É. E é discricionário. E isso é ruim, né? Dá muito poder. Essa coisa do presidente da Câmara e do Senado poderem segurar pedidos de impeachment, eles ganham pessoalmente um poder inacreditável. E aí tem um elemento que ontem, na entrevista para a Record, o presidente Lula chama o Davi Alcolumbre de amigo, inclusive, né? Se a gente olhasse 1 mês atrás, não tinha essa relação. Agora já é o amigo que na quarta-feira se reúne para destravar essa história toda, né, Valdo? Exatamente, estavam rompidos desde abril, né? Abril, quando o Senado, numa articulação comandada pelo Davi Alcolumbre, derrotou a indicação de Jorge Messias para o Supremo. O Davi Alcolumbre vinha pedindo
Ele sentiu claramente que se Flávio Bolsonaro ganha, as chances dele continuar na presidência do Senado são bem diminutas, né? Ele entendeu, né? Opa, tem que ficar com Lula. E aí ficou pedindo uma conversa com Lula, vamos voltar a conversar, Lula segurou. E aí acabou com, o Merval até fez uma coluna sobre isso, foi o Alexandre de Moraes que conseguiu costurar o encontro, concordo com o Alexandre, não concordo com o Merval, que não é papel de ministro supremo fazer articulação política para ajudar o governo de plantão. Bom, mas aconteceu. Mesmo não sendo papel, concordo plenamente com vocês, mas um papel que deu certo, porque desde então eles se encontram quase a cada 2 dias agora, o presidente Lula e Davi Alcolumbre. Depende do que, além disso, o que foi combinado. Não sabemos. O que foi combinado, além disso. Viraram best friend novamente, né? Agora são meus melhores amigos novamente. Até vamos checar essas votações. Se o Davi Alcolumbre fizer algum movimento que desagrade o Planalto, eles voltam a romper rapidamente. Mas acho que não, porque Davi Alcolumbre também está de olho na eleição no Amapá, precisa do apoio de Lula lá no Amapá para o candidato dele ao governo do estado, né? Tem toda a questão da exploração do petróleo na margem equatorial, então o momento é mais para os dois ficarem ali mais de beijos do que tapas. Antes de a gente seguir, por favor, eu queria até fazer uma pergunta para você, mas diga lá. É isso também acompanhando o relator, o Merval, não é papel do ministro Supremo fazer nenhuma pacificação, isso não é o papel do ministro Supremo, mas é bom quando os chefes de poderes conversam. Essa coisa de ficar de mal não é institucionalmente funcional, né? Então é bom que conversem, também não precisa ficar best friend, mas é bom que tenha negociação. Eles têm muitos interesses em comum, essa a exploração do petróleo no Amapá é uma bandeira de todos os políticos, né? Mas é uma bandeira do Alcolumbre e o presidente pôde fazer a sua mão suja de petróleo e tal, sua campanha. Então, é isso. É bom que conversem. É bom que eles tenham conversa sempre. Gente, presta atenção, porque a política brasileira tem dessas ironias maravilhosas. Durante meses, muita gente tratou o fim da escala 6x1 como um exagero, como pauta da esquerda, como coisa impossível. Mas agora que a eleição está chegando, parece que descobriram uma coisa surpreendente. Trabalhador também vota. E aí mora o problema para Flávio Bolsonaro e seus aliados. Segundo o próprio debate mostrado no vídeo, a estratégia nos bastidores não seria necessariamente derrotar a proposta no voto. Seria tentar impedir que ela chegue ao plenário. E por quê? Porque, se chegar, aparece aquela perguntinha simples. Vai votar a favor ou contra o trabalhador ter mais tempo para descansar, ficar com os filhos, cuidar da casa e viver? Aí, meu amigo, não tem discurso complicado que resolva. Na campanha eleitoral, o adversário pega o voto e diz: olha daqui, quando teve oportunidade de reduzir a escala 6x1, fulano votou contra. Pronto. É exatamente por isso que essa pauta ficou politicamente tão poderosa. E veja que interessante, ninguém está dizendo que uma mudança desse tamanho não precisa de regulamentação. Claro que precisa. Existem hospitais, plataformas de petróleo, transporte, comércio, serviços e várias atividades com características diferentes. Mas uma coisa é discutir como fazer. Outra, completamente diferente, é usar essas particularidades como desculpa para dizer que trabalhador deve continuar tendo apenas um dia para resolver a vida inteira. A própria discussão do vídeo reconhece que mais descanso representa avanço nas relações de trabalho. E tem outro detalhe político importante. Lula conseguiu colocar essa pauta no centro da campanha justamente porque ela é muito fácil de entender. Não precisa explicar macroeconomia, não precisa explicar taxa de juros. É vida real. É o trabalhador dizendo: eu quero ter um sábado com meu filho. E isso tem um peso enorme. Pesquisa Datafolha citada pela imprensa aponta apoio de 71% dos brasileiros ao fim da escala 6x1. Agora, aparece também a chamada taxa das blusinhas. O governo quer manter zerado o imposto federal de 20% para compras internacionais de até $50. Aqui existe uma cobrança legítima. Essa tributação foi sancionada pelo próprio Lula em 2024, embora tenha surgido no Congresso. Então, é correto reconhecer essa contradição. A medida provisória que zerou novamente o imposto precisa passar pelo Congresso para continuar valendo. Só que a oposição caiu novamente no mesmo dilema. Vai votar para a taxa voltar justamente durante a eleição? Pois é, na hora do discurso é muito fácil. Difícil é apertar o botão. E ainda temos a PEC da Segurança Pública, outra pauta que coloca a direita numa situação curiosa. Durante anos disseram que o governo federal precisava assumir mais responsabilidade na segurança. Agora, existe uma proposta aumentando essa participação federal
e surge resistência. A política cobra coerência. Por isso, essa reta final no Congresso pode ser decisiva. Lula entendeu que essas pautas falam diretamente com o cotidiano das pessoas e está pressionando para colocá-las em votação. Já seus adversários perceberam o perigo, porque talvez a pior situação para um político em campanha não seja perder uma votação, é ter que explicar ao eleitor por que votou contra algo que o eleitor queria. E no caso da escala 6x1, a pergunta vai ser muito simples. Na hora em que apareceu a oportunidade de dar mais qualidade de vida ao trabalhador, você ficou do lado de quem?